queridos alunos do SOS Vestibular SESC 2021. Vamos aqui a mais uma videoaula de número 6. A gente vai dar continuidade à nossa live, né, que a gente falou sobre as funções ácidos e bases. E aí no nosso cotidiano é fundamental a gente ter conhecimento dos produtos que a gente usa, né, no dia a dia. Então eu escolhi esse tema, ó, ácidos e bases e suas aplicações no cotidiano. Ok? Portanto, aí no nosso dia a dia é o HF, ácido fluorídrico. Nas condições ambientes ele é um gás incolor, né, que tem característica de corroer o vidro. Olha só. Em laboratórios, eles devem ser guardados em frascos plásticos, né, devido à sua corrosão. É usado também para fazer gravações em cristais e vidros. Uma das funções aí do ácido fluorídrico. Outro ácido importante, inclusive no nosso organismo, o ácido clorídrico. Ele está presente no suco gástrico, né? Quando na forma impura, né, ele é vendido comercialmente como ácido muriático, né, sendo usado principalmente na limpeza de pisos, superfícies metálicas, antes do processo de soldagem, né? Voltando à questão do nosso organismo, como eu falei, ele está presente no suco gástrico. Veja bem que ele é um ácido forte, né? Tem um pH ali em torno de 2, é muita acidez, verdade? Só que no suco gástrico ele está diluído, então ele perde um pouco a acidez, né? E aí é de fundamental importância que a nossa corrente sanguínea ela não sofra variações de pH, né? Nem para mais nem para menos. O sangue ele trabalha numa faixa de pH de 7,3 a 7,5. Tá? Então a pessoa ela não pode ter variações, né, no pH sanguíneo, nem para mais e nem para menos. Caso contrário, né, pode ocorrer no caso de um excesso de acidez, né, problemas como gastrite, úlceras gástricas. Então o pH ele é controlado, né, no nosso sistema sanguíneo. Então o ácido clorídrico ele está presente no suco gástrico, né? O nosso estômago ele secreta o ácido clorídrico. Olha só, num volume aproximado de 100 mililitros. E, logicamente, ele é utilizado na função de auxiliar nosso processo digestivo, né? Então, a gente falou um pouquinho aí sobre ácido clorídrico e ácido sulfúrico. Porém, existem outros ácidos que a gente vai estar citando aí na sequência, como, por exemplo, o ácido carbônico, né? Ele é um ácido fraco e é usado nas bebidas gadas. Nós temos aí o ácido acético, que é um líquido incolor de cheiro bem forte, característico, é o principal componente do vinagre, que é uma solução de 3 a 7% desse ácido. Tá? Então o vinagre nada mais é do que uma solução aquosa deste ácido aí, que é um ácido orgânico, inclusive, né? É um ácido carboxílico. Olha só, a dissolução de ácido sulfúrico concentrado, que é outro ácido, né? Todos vocês conhecem o H2SO4, ele libera uma grande quantidade de energia. Um dos cuidados que se deve ter em laboratório é adicionar o ácido à água e não o inverso, devido à sua alta reatividade. Se você coloca água no ácido, é uma reação violenta, uma reação bastante explosiva. Certo? Nós podemos destacar também, além do ácido acético, do ácido clorídrico que foi citado, esses dois outros aí, o ácido sulfídrico. É um gás venenoso, incolor, formado através da putrefação de substâncias orgânicas naturais que contém enxofre. Você sabe que enxofre ele exala um odor horrível, né? Um cheiro desagradável. Lembra o cheiro de ovo podre, o enxofre. As substâncias que contêm enxofre normalmente têm esse cheiro característico. Tá? Por exemplo, ao pressentir o perigo, certos animais como o gambá,
e a maritaca, né, liberam uma mistura de substâncias de odor desagradável, entre as quais esse H2S aí, que é o ácido sulfídrico. Outro ácido aí, o HCN, ácido cianídrico, é o nome com que se indica uma solução aquosa deste gás, é incolor, com cheiro característico de amêndoas amargas. Por ser muito venenoso, na Segunda Guerra Mundial, esse gás ele era usado nas câmaras de gás, né? Utilizado nas execuções. E olha só, as folhas de mandioca, apesar de venenosas, podem ser utilizadas como alimento para o gado. Quando deixadas ao sol, liberam este gás, o cianídrico, apropriados para o consumo. Então isso vem de encontro ao seguinte: existem substâncias que, dependendo de onde ela é aplicada, ela pode ter fins maléficos, assim como benéficos, ok? Então depende muito de onde ela é extraída e obtida. Uma segunda função que a gente fez na live, né, que vocês assistiram há pouco tempo, são as bases ou hidróxidos, as características organolépticas é que elas possuem sabor astringente, né, sabor que trava a língua, que amarra a boca, né, digamos assim. Naturalmente, esse não é um bom método para identificar, né, até porque você não vai ter contato provando substâncias, né? Então a gente tem que tentar identificar os grupos funcionais através de agrupamentos, né, de funções. Por exemplo, se entrarmos numa caverna e sentirmos o cheiro de amônia, podemos afirmar que lá habitam os morcegos. A amônia é uma base bastante volátil, né? Ela libera este gás. E aí, gente, lembrando, a base ou hidróxido é aquela que em água libera esse grupamento OH-, né, chamado hidroxila. Ok? A substância que na água produz essa hidroxila é uma base. Toda substância que na água produz H+, é um ácido, né? Segundo a teoria que nós falamos na live, né? A teoria de Arrhenius. Algumas propriedades dos hidróxidos ou bases com relação à ação mediante indicadores. Os indicadores são substâncias, o nome já sugere, que indicam se o meio é ácido ou básico. Por exemplo, a fenolftaleína, ela é uma substância que, quando você goteja em solução ácida, a solução ela não muda a coloração, ela se mantém no color. Já na presença de uma base, há uma tonalidade tendendo ao rosa, ao vermelho. Então ali indica que a substância tem característica básica, que essa substância ela tem presença de hidroxilas. Tá certo? Então, ácidos e bases alteram a cor de um indicador. A maioria deles, usados em laboratórios, são artificiais, porém alguns podem ser extraídos, encontrados na natureza, como o tornassol, que é extraído de certos líquens. No nosso dia a dia encontramos indicadores em várias espécies, tipo repolho roxo, na beterraba, nas pétalas das rosas vermelhas, no chamate, nas amoras. E a extração bem simples, né? Você tritura e coloca uma espécie de um filtro, ele vai extrair esse líquido que vai ser o indicador ácido-básico. É bastante interessante essa prática em laboratório. Essa tabelinha aí mostra se o meio é ácido ou básico pela mudança de cor. Por exemplo, o ácido no tornassol, tá? A solução é uma coloração rosa, na base azul. Aí você tem a fenolftaleína, incolor no ácido, vermelho na base, alaranjado de metila, azul de bromotimol, certo? Na parte reacional, nós temos aí, quando um ácido ele está em água, ele libera H+, por isso é ácido, e a base libera hidroxila, né? Conforme a gente verifica nas reações. E as bases também, elas têm aplicações no cotidiano. Por exemplo, o hidróxido de sódio, mais conhecido como soda cáustica, né, nome popular, comercial, também corrosivo, tá?
e que pode, de certa forma, destruir os tecidos vivos. É um sólido branco, cristalino e higroscópico. O termo cáustico significa corrosivo, ok? Como eu falei, ele é um sólido branco, tem propriedades de absorver a água. Então, quando você expõe a soda cáustica em meio ambiente, né, ele se transforma, após um certo tempo, num líquido incolor. Tá? Substâncias que têm essa propriedade a gente chama de deliquescentes. Veja que a nossa aula de hoje está sendo assim, bastante informativa, bastante voltada às aplicações das substâncias, até porque identificação nós já vimos, né? Ácido contém H+, base contém OH-. Muito importante para o nosso estudo de identificação, até mesmo de nomenclatura comercial desses principais compostos. Observe outro aí, gente, ó, o hidróxido de cálcio, mais conhecido como cal hidratada, né? Ou cal extinta, ainda chamada de cal apagada. Nas condições ambientes é um sólido, branco, pouco solúvel em água. A sua solução aquosa é chamada água de cal. E a suspensão, leite de cal, né, usada em pinturas, na preparação da argamassa. Outra base importante no nosso cotidiano é o chamado hidróxido de magnésio, um sólido branco, pouco solúvel em água. E aí, quando dissolvido em água, uma concentração em torno de 7%, ele origina um líquido branco, né? Quando misturado à água, esse líquido recebe o nome de suspensão, mais conhecido como leite de magnésia. É um antiácido, é laxante, né? Muito utilizado para combate à acidez estomacal. Okay? E dentro da nossa fisicoquímica, a gente vai estar, num outro momento, falando do cálculo de pH e pOH de soluções, né? A medida de acidez. Eita, professor, aí envolve já logaritmo, né? Uma partezinha matemática que a gente vai estar mostrando dentro do nosso conteúdo de fisicoquímica. Valeu, gente? Obrigado aí pela atenção. Uma boa tarde a todos. Valeu, tchau.